Graça e paz, renovados. Este é o canal Renovando da IPR de Campanha. Estamos aqui com a missão de trazer conteúdos edificantes para a sua vida. E o nosso objetivo é fazer com que você, com que a igreja alcance um nível mais profundo na palavra de Deus. Então já se inscreva no canal, ative o seu sininho, deixe o seu like e o mais importante, compartilhe todos os vídeos para nos ajudar na expansão do reino de Deus. Deus abençoe sua vida. Graça e paz, renovados. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos com a nossa série de vídeos, meditando um pouco sobre a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Eu já peço que você pegue a sua Bíblia sem mais demoras e agora vamos meditar na carta, Colossenses capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Lembrando que na aula passada já falamos sobre a introdução da carta. Se você não viu este vídeo, já vai estar também aqui no link, que você possa voltar, ver primeiro a introdução, e agora vamos pegar do capítulo 1 em diante. Então vamos ler o que está escrito. Colossenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Podemos identificar já aqui no verso de número 2, o que nós chamamos de perfil da igreja de Colossos. Então já vamos meditar como que era essa igreja. Então vamos lá no verso de número 2. Como que era essa igreja? Está lá, aos santos. Parte A do verso 2. Aos santos. Observe que Paulo reconhece que essa igreja, apesar de ser uma igreja cercada por heresias, é uma igreja que tem título de santa. É uma igreja que, apesar de tudo, ela vive e se esforça para viver em santidade, que é um conceito que aos poucos está saindo do nosso meio. É um conceito que as igrejas estão deixando um pouco de lado, que é o conceito de santidade ao Senhor. Então, Paulo já começa aqui mostrando o perfil da igreja, que é uma igreja santa. E não só apenas uma igreja santa. Vamos continuar. Santos irmãos. Ou seja, não é irmãos no sentido da parte familiar, do sentido de sangue. Não, é irmãos em Cristo. Porque os irmãos hão de conver comigo que entre irmãos há brigas, há contendas. Você que talvez tem seu irmão já passou por uma situação dessa. Mas na igreja, no Senhor, é diferente. Irmãos, o que a Bíblia fala no Salmo 133, verso 1? Bom, suave é os irmãos em união. Então é disso que Paulo está falando. Uma igreja que vive em união, que não é uma igreja partidária, uma igreja com certos grupos. Não, é uma igreja que todos são um só, todos são irmãos. E não somente irmãos, são também fiéis em Cristo. Observe que nós já meditamos aqui em 3 características, que são conhecidas como as 3 características de uma igreja madura. É uma igreja santa, é uma igreja que vive em união e é uma igreja que é fiel a Jesus Cristo. Olha só, quer saber se a igreja é madura? Ela tem que ter esses 3 elementos: ser santa, viver em santidade, uma igreja que busca ser fiel e uma igreja que vive em união. Vamos continuar. Capítulo 1, verso 4 e verso 5. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Agora nós vamos ver sobre 3 características de um crente espiritual. Já falamos da igreja, agora vamos ver 3 características de um crente espiritual. O que um crente espiritual precisa ter? Primeira coisa, precisa ter fé.
que é o que nós já encontramos aqui no verso 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Ou seja, a igreja, um crente que não tem fé, primeira coisa que ele não tem nem paz com Deus. Porque nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, um crente tem que ter fé. Até porque está escrito lá em Hebreus, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Segunda coisa que um crente tem que ter esperança. Vamos lá. Verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Um crente tem que viver em esperança. Não é um crente desesperançoso, que para ele tudo está perdido. Não. Sempre tendo esperança. Outra característica que temos que ter, amor. Observe no final do verso 4. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade. Ou seja, fé, esperança e amor. Os irmãos já estão se lembrando de alguns versículos. Olha só lá, você pode pesquisar na sua casa. Romanos, capítulo 5, verso 1 ao 5, você encontra essas três características. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, você encontra essas três características. Gálatas, capítulo 5, verso 5, você encontra essas três características. Fé, esperança e amor. É algo que, para os cristãos primeiros, os cristãos da Bíblia, era algo normal. Mas é algo que, quando a gente procura nos dias de hoje, é algo que está sendo bastante escasso. O crente hoje, para ser espiritual, ele tem que orar em línguas estranhas, ele tem que ter a voz bem grossa, ele tem que falar bem alto, coisas que não estão relacionadas a isso. Você quer ser um crente espiritual, cheio do Espírito Santo, você tem que ter essas três características. Capítulo 1, verso 9. Vamos ver o que está escrito. Agora nós vamos falar três características de uma oração direcionada por Deus. Agora os irmãos já podem ver um pouco aí da oração que os irmãos estão tendo. Verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Observe que Paulo aqui ouve falar dos cristãos através do pastor da igreja, que foi discípulo de Paulo. Ele falou para Paulo como que a igreja estava indo e ele então não cessa de orar. Olha só que exemplo de um líder que ora pelo seu rebanho, pelos seus liderados. Então ele ora, não cessa de orar. E qual que é o pedido que Paulo ora? O que ele pede? Primeira coisa que ele pede. Vamos lá, verso do número 9. Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Quem aqui os irmãos aí, que já perguntou qual que é a vontade de Deus na minha vida? Às vezes nós não sabemos o que Deus quer da gente. O que devemos fazer nesses momentos? Buscar saber. O que eu faço? Ore a Deus, peça para Ele que você seja cheio do conhecimento da vontade dEle na sua vida. E não só da sua. Você que é líder de algum departamento, para que Deus revele a sua vontade na vida dos seus liderados, da igreja do Senhor. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não só isso, mas também cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria. Observe que não é uma sabedoria humana, não é a filosofia, não, é a sabedoria de Deus. Tem coisa melhor do que você ser cheio da sabedoria de Deus? Você entender coisas que estão ocultas e através dessa sabedoria você entender? Então, Paulo escreve isso falando que ele ora para que os crentes sejam cheios da sabedoria. E o terceiro ponto, que eles também sejam cheios
da inteligência espiritual. Está lá no último verso. Inteligência espiritual. A inteligência espiritual ela é superior à inteligência emocional. Porque um crente que ele tem essa inteligência, ele não sofre de crise emocional. Talvez seja esse o problema que muitas pessoas estão enfrentando, querendo buscar soluções para a alma e esquecendo do espírito. Então, que venhamos buscar esse conhecimento, saber qual que é a vontade de Deus na nossa vida, sermos cheios da verdadeira sabedoria, que é o que mais importa, e também termos inteligência espiritual. Então, aqui a gente fecha praticamente o capítulo número 1, e na próxima aula estaremos falando do capítulo de número 2. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.